Quando os olhos espirituais se abrem, a visão que transforma vidas vivemos em um mundo onde os olhos físicos são constantemente alimentados com imagens, estímulos, distrações e promessas visíveis. Somos guiados muitas vezes apenas pelo que vemos, ouvimos e tocamos, mas há uma realidade muito maior que vai além do que os nossos sentidos podem captar, uma realidade espiritual. E é justamente nessa dimensão que Deus deseja nos levar. Deus quer abrir os teus olhos espirituais para enxergar o que você ainda não consegue ver. Essa não é apenas uma frase bonita ou uma expressão simbólica, menos é uma verdade profunda e transformadora, porque muitas vezes o que nos falta não é uma solução visível, mas a revelação divina por trás do invisível. O que nos impede de avançar não é a falta de recursos, mas a falta de visão. E Deus é o único que pode ativar em nós essa visão que vai além da lógica humana, a realidade espiritual, o que está além do natural na Bíblia. Vemos diversos momentos em que homens e mulheres tiveram os olhos espirituais abertos e passaram a enxergar o que estava oculto. Um dos exemplos mais marcantes está em 2 Reis 6:17, quando o profeta Eliseu orou por Geazi, seu servo, dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E então Geazi viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. No natural, parecia que eles estavam cercados por um exército inimigo, mas no espiritual, estavam completamente protegidos. Essa passagem nos ensina que existe muito mais acontecendo ao nosso redor do que podemos perceber com os olhos naturais. Deus está agindo. Ele está lutando por você. Ele está preparando o caminho. Mas, se você só olha para as dificuldades, os problemas e as limitações visíveis, pode achar que está sozinho. É por isso que Deus quer abrir os teus olhos espirituais. Porque ainda não conseguimos ver. Às vezes, nossos olhos estão fechados não porque Deus não está mostrando, mas porque estamos distraídos, feridos, endurecidos, ou presos a paradigmas humanos. Vivemos em uma época de pressa, comparações e informações rasas. Acabamos nos tornando cegos espiritualmente. Não porque perdemos a fé, mas porque ela foi sendo abafada por ruídos. A dor pode cegar. O medo pode cegar. O orgulho pode cegar. A decepção pode apagar a chama da esperança. E então caminhamos como quem vive num quarto escuro, tateando pela vida, tentando entender o que está acontecendo. É nesse momento que Deus entra com sua luz e diz: eu quero abrir os teus olhos. Eu quero te mostrar o que você ainda não consegue ver. O que Deus quer que você veja, o seu valor aos olhos de Deus. Muitas pessoas não conseguem ver o quanto são amadas por Deus. Olham para si mesmas com desprezo, por causa de erros do passado, rejeições ou fracassos. Mas Deus quer abrir os seus olhos para que você veja que você é escolhido, precioso, perdoado e chamado. As promessas que ainda estão de pé. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus quer te lembrar que Ele não mente e não falha. As promessas dele não estão mortas. Estão apenas aguardando o tempo certo. Ele quer que você veja com os olhos da fé e não com os olhos do medo. As armadilhas espirituais ao redor. Às vezes, estamos cercados por tentações, enganos e decisões perigosas que parecem boas, mas são ciladas. Quando os olhos espirituais se abrem, conseguimos discernir o que vem de Deus e o que é disfarçado. O propósito maior por trás das lutas. Toda dor tem um propósito. Toda lágrima que cai pode regar um futuro fértil. Deus quer te mostrar que a sua luta tem um sentido maior, que o seu deserto está te conduzindo para uma terra prometida. Como ter os olhos espirituais abertos. Pedindo. Assim como Eliseu orou por Geazi, você pode orar: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele nos responde. Ele é o Pai que quer se revelar aos seus filhos. Leia a palavra com o coração aberto. A Bíblia é a lente espiritual mais poderosa que existe. Quanto mais você lê, medita e se alimenta da palavra, mais você enxerga com os olhos do céu.
Afaste-se do barulho. Tire tempo para o silêncio, para a solitude, para escutar a voz de Deus. Muitas vezes é o não grita, é o sussurra, e só escutamos quando o coração está quieto. Seja guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, nosso conselheiro, nosso amigo. Ele nos ensina todas as coisas e nos mostra o que os olhos humanos não conseguem ver. Quando a visão muda. Tudo muda quando Deus abre os teus olhos espirituais. Você começa a ver o invisível, acreditar no impossível e esperar o improvável. A ansiedade perde força. A dúvida perde espaço. A.F. Kress, a esperança renasce. Você deixa de viver apenas reagindo ao que vê e passa a viver direcionado por aquilo que crê. Você enxerga oportunidades onde antes via apenas portas fechadas. Você percebe que o tempo de espera também é tempo de preparo. E, mesmo sem entender tudo, você confia. Porque agora os teus olhos não estão mais focados na tempestade. Estão fixos naquele que acalma o vento e o mar. Conclusão: Deus ainda está revelando, talvez hoje você esteja em um tempo de escuridão, confusão ou silêncio. Mas isso não significa que Deus te abandonou. Pode ser justamente o momento em que Ele está preparando os teus olhos para ver além. Não desista, não pare, não se limite ao que é visível. Deus está te chamando para um novo nível de visão. E quando Ele abre os teus olhos, você começa a enxergar não com a mente limitada, mas com um coração cheio de fé. Que hoje você possa fazer esta oração. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Tira as vendas do medo, da dúvida, da dor e da incredulidade. Quero enxergar a tua presença, os teus planos e o teu propósito. Mesmo quando tudo parecer difícil, guia-me pelos teus caminhos, não pelo que eu vejo, mas pelo que o teu Espírito me revela. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa abrir os olhos espirituais e inscreva-se no canal para receber palavras que edificam e despertam a fé. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembre-se, quando os olhos espirituais se abrem, a sua história começa a mudar.